Vamos ver que Narras completamente oblitera o Jujutsu Kaisen Model. Caralho, que mentira, mano. Que mentira, eu acho. Não sei, não lembro o que eu falei no vídeo. Jujutsu Kaisen! Mas eu li um episódio... Calma, Daniel. O Daniel já começa o vídeo gritando, mano. Vamos lá, mano. Periquito negro. No podcast do WJB, a gente fez um vídeo falando sobre uns capítulos, né, de uma edição da Jump específica. E nele tinha um capítulo do módulo onde aparece o Marrito. Da primeira vez, né? E eu li e falei, caraca, esse capítulo foi bom. Eu peguei ele solto, assim, foi um capítulo bom. A leitura tá gostosa, o texto foi bem escrito, o fluxo tá bacana, a situação foi interessante. Falei, caraca, se pá, eventualmente posso ler módulo. Tá meio assim, mas eu fiquei, caraca, positivamente surpreso, fiquei feliz. Dizem que mesmo assim acabou ficando rushado pra caralho o final, o que é muito engraçado, né? Você tem 20 capítulos pra fazer a história. Ok, eu tenho 20 capítulos pra fazer a história. Aí chega no capítulo 15, meu Deus, eu vou precisar de 40 capítulos. Mangaka também é foda, né, mano? Eu criei o efeito dominó da treta do Narrativando com o Daniel. Que isso, mano, eu vou ter que brigar com o Daniel agora. Aproveitar que ele é do Rio de Janeiro, vamos cair na porrada. Vamos lá, vamos ver. Suprema Maldição de Boruto, Aliens e Filhos. Análise de Jujutsu Kaisen Mojuro, ou módulo. Na época era... Patrocinado pelo Santos do Narras, Narrativando. Vamos, esse vídeo aqui foi feito, se eu não me engano, quando o Narras, quando tinha saído o primeiro capítulo. Isso. E a gente já leu o módulo inteiro, então tem minhas opiniões. Então eu vou aproveitar isso aqui e falar minhas opiniões de módulo pra galera que não sabe no YouTube em si, né? Então vambora. Jujutsu Kaisen voltou e os fãs ficaram insanos. Vemos o futuro desse mundo, os netos do Yuta com a Maki Acho para o módulo? Eu acho bom em certos pontos. Mas vamos ver. e aliens. Naruto sabe o que fala, claramente leigo. Pronto, tá aí o título do corte? Obrigado. Pera, aliens? Aliens. Pois é, Jujutsu Kaisen Mojuro, ou módulo, vai pra uma direção bem curiosa pra dizer o mínimo. Então vamos analisar o capítulo 1 e depois eu vou dar... O vídeo tá levemente acelerado porque a gente tem que ter tempo pra ver tudo, mas o Daniel já é acelerado naturalmente, né? Então, na minha opinião. Mas primeiro, o que é Jujutsu Kaisen Módulo, ou Mojuro, ou Jujutsu Kaisen 3? É uma minissérie que vai ter aproximadamente uns 5 volumes, que continuará a história de Jujutsu Kaisen, se focando na vida de Tsurugi e Yuka, os protagonistas da história. E também do Maru e do... Era Maru e quem? Maru... Como é que eu ia saber, Daniel? Como é que eu ia saber? Era o primeiro capítulo. Como é que eu ia saber que ia focar nesse aleatório, porra? Que não era um aleatório. Não dava pra saber. Isso aí, porra. Botar aqui na mesa. Cross, do Maru e do Cross. O dia 3, como é que é? vai ter aproximadamente uns 5 volumes, que contém mais... 3? Narras lançou um vídeo de Jujutsu Kaisen módulo, interrogação, pra você ver como meu público me acompanha, né, cara? Eu mandei uma semana depois, 5 dias, 3 dias depois que saiu o capítulo, eu já tinha vídeo. Narrativa não fez vídeo disso? Sabia, não? Caraca, meu público é incrível. Eu amo meu público. O que é Jujutsu Kaisen módulo, ou Mojuro, ou Jujutsu Kaisen 3? O que é o 3? Não entendi o 3, é verdade, agora que ele falou. É um Jujutsu Kaisen. Se for... Na época ninguém sabia o que era, o nego chamava de Jujutsu 3. Tava confuso na época. Não tínhamos informações direito ainda, porra. Respeita o velho aqui. Tava fazendo vídeo ali com a esquizofrenia online. Na vida de Tsurugi e Yuka, os protagonistas... O maior problema com o módulo é que continua sem responder qual que os reencarnados ficaram vivos. Eles só sumiram. Eu achei que todos tinham morrido. Que o Kenjaku não tinha matado todo mundo. Eu vou tomar um monte de spoiler aqui, mas eu não tô ligando muito. É o objetivo dele. Tipo, matar todos os participantes do jogo do abate enquanto estavam na luta. Não era isso? Protagonistas da história. O dia a dia de feiticeiro deles acaba mudando quando a Terra... Esse mangá não foi cancelado? Não, ele só era pra ter o final mesmo. Ah, por causa do zero, tá, faz sentido. Começa a ser alvo de aliens, que dizem que os japoneses têm a mesma energia especial. Ele queria, mas foi interrompido pelo Takaba pelo Yuta. Achei que tinha matado todo mundo antes disso. Ok. Não tinha matado todos ainda? Ok, tá, realmente. O que eles. A história abre com esses aliens analisando a Terra, e então vemos o passado de Yuka, enquanto ela cresce, sempre grudada com o avô Yuta, que dá o anel da Rika pra ela, e logo depois de alguns anos falece. E então a mãe de Yuka a obriga a dar o anel pro irmão. Não fala essa frase dessa maneira, irmão. Pera, toda essa frase aqui ficou então. muito estranha. Mas desliga a quinta série aí e vamos continuar. Dito isso, ela briga com o irmão e toma uma surra, jurando ficar mais forte pra poder recuperar o presente que o avô entregou. Se ele tivesse matado todos, ele teria concluído o plano, porque forçaria o jogo a acabar. Não, mas aí ele teria que matar ainda o Itadori e o... Mano, esquece o jogo da Bate, cara. Porra. O pior que eu sempre falei, jogo da Bate é um arco merda, um arco merda, um arco merda. Aí veio no anime, aí teve as lutas lá do Yuta e tal, fiquei tipo, caralho, muito foda. Pra mim, o jogo do abate é uma montanha russa. Tem momentos muito merda e momentos muito bons. Yuta e a galera que tava no jogo. Por isso que eu achei que, tipo, ele ia te matar todo mundo menos ele. Essa é basicamente a parte da criação de empatia pela protagonista. E foi o motivo que se... E ele tem problemas com usar mais que 3 fonemas para nomear personagem? Hakari! Conectou comigo. A personagem ser expressiva Mais também de 3, Daniel. Hakari tem 3. ajudou. Então aqui já vou aproveitar pra elogiar a... Mas aí deixei ele com Sukuna? Sim, então, mas eu achava que a última pessoa que tinha matado logo antes do Takaba aparecer, achei que ele era o último.
Tipo, convenientemente. Mas se vocês falam que não, então não. A arte, eu adorei. Em certos momentos parece muito um rosto de personagem dos anos 90 ou 2000, Esse short de fanboy me lembra esse vídeo. Que frase, tá bom, tudo bem. como Yu-Gi-Oh! Ou Dot Hack. Em especial a Yuka, e também aquela criança que passa pelas faixas É um pouquinho anos 90 mesmo. mais pro final da história. Tudo que envolvia o desenho em si realmente me agradou. Aquele quadro lá com as crianças dentro do saco também foi bem doido. Mas se formos falar de quadrinização, as coisas ficam um pouco mais complicadas. A página A quadrinização é meio ruim. Eu prefiro o Gegê desenhando. Não exatamente eu prefiro a arte do Gegê, mas eu acho que o Gegê... prefere a quadrinização do Gegê. O que é... eu entendo porque o Gegê, no próprio livro... Muitos fatos e feitos aqui apenas. No próprio livro Guia da Shonen Jump para fazer mangá, o Gegê fala que eu não sou exemplo de quadrinização, porque o Gegê prefere quebrar visibilidade, né, facilidade de leitura para estilo. E aí, se você curte o estilo, você vai curtir a leitura. Se você não curte o estilo, vai ter problemas, né? Mas o Gegê... mostrar uma parada aqui, né? O Gegê às vezes não se ajuda, mano. O Gegê às vezes não se ajuda. Mano. Gegê. Porra, Gegê. Não ajuda, né? Não ajuda, né, rapaziada? O negócio fica complicado. Que porra é essa, cara? De desenho. Mas aí é aquela treta sobre Torishima, o Torishima fala que os mangás de hoje em dia tem quadrinização muito poluída, né? tem um senso de padronização e de fluidez de leitura melhor que o humano do módulo. Desculpa, eu prefiro a arte do Gegê em geral por causa disso. Tá ligado? Tipo, pode ser questão do traço, pode falar que o traço desse aqui, do módulo é melhor, mas eu prefiro o pacote completo da arte do Gegê. Que ligou meu alerta foi logo agora. Eu acho o traço do Gegê meio feio? Eu não acho feio. Eu acho, tipo, ele é rabiscado, mas é um rabiscado que eu acho legal. Temos aqui veja essa imagem que eu te mostrei, Daniel Fernandes. Aquela apresentação do traficante com a criança e tal. E aí vemos a Yuka, Tsurugi e um random conversando sobre uma missão. Opa, Querido Gold School, sim. não são 3 pessoas na página, são 4. Olha aqui do lado. Verdade, todo jogadinho pro lado, pode crer. E olha como o balão parece sair do personagem escondido. É verdade, parece. Quando li, fiquei pensando, ué, Eu nem pensei nisso, na verdade, eu nem tinha notado esse mano ali atrás, que era o Maru. Eu sei que tipo pra esconder o por isso que eu sou o narrativando, Daniel. Não vou fazer essa frase não, porque o nego vai usar na maldade depois. Maru, imagino. Você não é Buda. Se for o caso, mas não sei. Alguém escondido que tá falando? Bem, não era, só que beleza, culpa minha aí que me confundi. Mas o resto da sequência também foi meio complicado. O homem escondido é apresentado, e é o Que é o Maru. Tipo, tudo bem esconder ele através do... Aqui. Tudo bem esconder ele com esse painel aqui em cima. É muito esquisito, na verdade, que, tipo, isso é um painel... E tem personagens que estão de sangria e um personagem que não tá de sangria. E o balão de texto parece que tá saindo do pé dele, porque tem outro personagem sobreposto. Desenhistas nesse momento ficam em choque. Mano, como é que eles aceitam um negócio desse? Eu aqui ralando pra caralho e o filho da puta fazendo slop. Pera, calma aí. Tipo, tá... Nossa, essa arte é muito esquisita mesmo quando para pra pensar. Rapaziada, tô falando. Confia no Narcos. Porque eu acho que eu vendo aqui, é quase como se ele estivesse num telhado. E isso aqui tá dividindo. Mas isso aqui, na verdade, é uma divisão de quadro. Mas mais ou menos, porque aqui o quadro desce um pouquinho. A linha da divisão do quadro desce um pouquinho. Porque tá escondendo o Maru aqui. Mas assim, parece que pela maneira como tá, que eles estão um pouquinho pra fora do quadro aqui, parece que eles estão num telhado. Mas o Maru também estaria, mas é sendo cortado pelo quadro. Que o quadro tá um pouquinho mais abaixo. E não deveria estar. Que esquisito! Dando Discord memes? Deixa eu ver. Ah, é muito texto em inglês. Para de botar meme com texto em inglês longo. Subitamente retorna sem nenhuma menção ao forchado da Shibuya, da dano Sukuna, com um Binding Val, com um voto, que praticamente não tem downside. Seria extremamente útil se tivesse disponível antes. Me lembrou esse meme. Tá bom. Se tivesse disponível antes, mas provavelmente não está presente. Seja ao e todo pick and related. O todo aparecer em Shibuya, na verdade, eu acho super justo, porque tava claro que ele tava vivo. Eu só queria que ele tivesse aparecido antes mesmo. O rolê do instrumento na mão dele é legal. É meio random, mas é legal. Então não me incomodei não, me incomodei com isso aqui, mas tudo bem. Pera que me marcaram em outra coisa. O que marcaram? Onde é que marcaram Lives essa porra de esquizofrênicas do mídias? Daniel. Não Mídias. posso falar nada que eu já tô O esquizofrênico. Santos perguntou o que acha desse banheiro. É um bom banheiro, eu acho. Eu aceito esse banheiro. Eu não gosto do tapete porque parece que tá mijado.
uma missão. Opa, Tá, enfim, o que eu tava falando aqui se o Maru tivesse ainda assim sendo censurado por, tipo, isso aqui é só realmente a base de um prédio, tipo, a beirada de um prédio. O Maru tá desenhado, porém, ele tá um pouquinho mais pro lado, tá todo mundo um pouquinho mais pro lado, e essa fala aqui tá censurando o Maru. Maneiro, tá? Tapete sus, não parece um mijo muito não, gente, tá? parece. Eu sei que vocês podem olhar, tipo, parece mijo, não parece um mijo não, tá tudo certo. Parece. Se fosse só um pouquinho pro lado e o balão de paz estivesse censurando o Maru, maneiro, porque aí na próxima página, quem que é essa pessoa censurada? Ah, é o Maru. Pensando sobre uma Isso seria legal, mas não é isso que tá aqui. missão. Opa, não são 3 pessoas na página, são 4. Olha aqui do lado. E olha como o balão parece sair do personagem Ô, caralho. Tem uma travadinha, mas tudo bem, beleza. escondido. O homem escondido é apresentado, e é o Maru. É só ter feito o balão de fácil extrair ele muito mais fácil e compreensível? Sim, mais legal também. Porque você sabe que, tipo, o balão tá censurando alguém. Quem? Ele. Que aí ele é apresentado de verdade na próxima página. Mais legal, assim. Só vemos do seu busto pra cima, nunca seu corpo todo, durante algumas páginas ainda depois da apresentação dele. Enquanto o inspetor aleatório aparece de corpo todo e não faz nada, e só tem mais 2 falas desse capítulo todo. Ele é importante só lá pra frente, mas é. Aí eu te pergunto, por que Quer ele dizer, ele é importante, ele é moderadamente importante a história inteira, mas não de verdade, mas tudo bem. ganhou uma apresentação de corpo todo, enquanto o Maru, que é essencial pra história, tava na capa e aparentemente vai ser parte do trio protagonista? Não. Isso é um bom ponto. Esses elementos de quadrinização são algumas coisinhas que ajudam você a curtir mais Tipo comédia censurando aquele personagem final de Jujutsu Kaisen, aquilo é ok, aquilo é legal. a história. E mesmo que Vai pegar mais café e fazer mais um pouquinho de café. Rapidinho, um segundo, Maurício. Fazer mais café não, quando acabar eu tomo refri ou suco, tá tudo certo, bora. você não perceba conscientemente essas coisas, Ele é moderadamente importante, não é importante de mais nem de menos. Ele sempre tá lá, mas nunca fazendo algo extremamente essencial ou relevante. Não, teve gente que eu vi dizendo que Gege fez o storyboard, então a lógica dos painéis seria dele. Mas depende do autor para autor, não. Acho que ele só concluiu isso meio sem provas. Ainda assim, tipo, independente de ser culpa do Gege ou não, ou que seja, não tá bom. Eu não tô criticando a atualização do cara novo, tô criticando a atualização do mangá. Tipo, é uma ideia legal. Pô, refri tem Guaraná na geladeira, eu acho. Eu espero. é o tipo de detalhe que faz você cansar mais rápido se não é bem feito, ou parar pra olhar o celular por não estar vidrado na história, entende? O capítulo todo teve algumas questõezinhas que eu não vou nem entrar aqui, visto que eu sei que não é do interesse geral do público e é um nível mais Eu tô interessado, mano. Não, mas fale pra mim. aprofundado que só quem entende de quadrinização liga pra tentar fazer a melhor execução possível, sabe? Eu ligo, eu quero saber! Fora esses detalhezinhos, temos uma longa sequência. Venha para as lives narrativando. Aqui a gente fica 50 minutos num quadro só. Aí o povo vai no comentário do YouTube. Ah, narrador ficou 50 minutos discutindo só um quadro. Porra, esse é o foco do canal, caralho. Sequência de diálogos e cenas contextuais, onde basicamente não acontece nada. Algumas coisas fazem sentido. O Maru é meio bobinho e não sabe o que é um usuário de maldições. E isso serve pra apresentar o contexto pro público, porque a obra também vai ser lida por muitos que nunca leram Jujutsu. Mas, sinceramente, essa sessão de diálogos não me incomodou. Eu tava interessado em saber mais sobre a Yuka. Então ela falar sobre seu passado foi algo que me agradou. Por que tem uma setinha apontando pra cá? Eu nem lembro. Ah, por causa do falar do cordão da... Mostrando Tá bom. o colar Tá, dele. tipo, o Ezra Snack é setinha pra aqui. Não sei se precisava, né? Tá meio que em evidência o negócio. Precisa dar seta. Cara, eu acho que é deselegante também, mas hoje em dia, com a geração de leitores. Mano, é só pensar como é que é o leitor de Jujutsu Kaisen. Precisa da seta. Parece thumbnail de YouTube, cara. Pessoalmente. Só que se você não tivesse conectado muito com o gancho emocional do início da história, pode ter sido uma parte onde ela só se arrasta. Daí temos a criança sendo sequestrada, que dá uma quebra legal no capítulo, é um momento bem uou, a mão aparecendo e tal, e depois o Tsurugi. Então chegamos na parte que eu disse que é meio... Eu reparei a seta quando eu uma vez, eu acho que precisava assim. Você reparou a porra do cordão, pelo menos. Eu reparei o cordão, não reparei a seta também, não. estranha, que é a Yuka deixar o seu irmão pra morrer. Ok, talvez ela não acredite nisso, Eu também achei esquisito. isso acha que ele vai sair de lá de algum jeito, mas a forma que tudo foi entregue foi meio... Tipo, esse início faz parecer que os dois irmãos têm uma animosidade muito maior do que eles realmente tinham. estranha. Parecia que eles meio que se odiavam, sendo que a gente descobre logo imediatamente que não é isso que tá acontecendo. E aí, quando isso acontece, você volta pra esse primeiro capítulo e fica tipo, por que caralho? Ok. O Maru fica brigando com ela e temos diálogos expositivos pra lá e pra cá. Além da garota não tá nem aí se o irmão dela for torturado, e não teve nenhuma construção pra ela ser tão distante dele assim nesse ponto. Mas isso é mais um comentário posterior à leitura. O que realmente foi meio estranho foi o seguinte: aparentemente o Maru tem uma questão com seu irmão, que provavelmente é o Rei Alien que apareceu ali na primeira página. Não era, mas tudo bem. Mas nada disso realmente foi desenvolvido. O autor não botou peso real no Maru para as palavras dele serem efetivas como poderiam ser, entende? Isso é true. É só pra fazer o setup de a história sobre dois irmãos. Tipo, dois grupos de irmãos, no caso. Dois grupos de irmãos diferentes. Nem pra gente como leitor, e nem O tipo é que ela quer pagar de fria com o irmão, aí o Maru manda ela catar coquinho e ela entende. Sim, mas ainda assim é meio, tipo, pagar de fria tem um certo limite, e o limite é o seu irmão pode morrer, tá ligado? sinceramente pra personagem da história. Como não curti essa parte, foram 2 ou 3 páginas perdidas pra mim, que poderiam ter sido Danael, narras e se tiver dinheiro dá pra colocar o analista e vira uma tripla expansão de domínio de falácias e hiperboles de anime e companhia. Alguém manda esse react pro analista, a gente faz uma thumb com nós 3 usando expansão de domínio. utilizada de outras formas.
Talvez o motivo pra termos umas execuções meio estranhas de alguns elementos desse capítulo aqui... É que o GG é péssimo em escrever início de histórias. Pedrada, talvez. É isso. Mas o Mandela pode morrer sempre no ramo deles? Sim, com certeza. Por mais que seja uma... Do nada, do Nathaniel falou um negócio e silêncio. É isso aí. É isso mesmo que eu falei, porra. muito mais pacífica de Jutsu. Mas sim, com certeza. Mas ainda assim, tipo, sendo irmão dela, eu imaginaria que ela tentaria, pelo menos, não, né? Seja o fato de Módulo ser uma minissérie e o tipo de história que eles escolheram contar nela. Sabe, tem muito contexto e a introdução de muitos elementos novos. Sim, tem muita coisa no meu capítulo. A Yuka, o Tsurugi, a Ou alguém sabe escrever e-mail? Alguém só sabe escrever e-mail, eu vou falar isso depois, sim. É porque eu não vou falar do final do mangá, eu vou aproveitar e falar um pouquinho minhas opiniões em geral. Mas sim, alguém só sabe escrever e-mail. relação deles, o passado deles, o Maru, a relação do Maru com seu irmão, os aliens, o futuro da sociedade, o futuro de Jujutsu, o plot do tráfico humano, Valeu, Emerson, tamo junto. Obrigado aí pelo sub. Apresentação do segredo Nossa, o plot do tráfico humano. Até esqueci que isso era uma coisa, na verdade. da energia amaldiçoada, que é parecida com o poder alien e etc. Acaba que eu sinto que o GG entuchou texto nas páginas, pra Sim. poder andar logo com a história e acabar dentro do limite que ele tem. O módulo deveria ser um pouquinho mais longo. Tipo, a gente já fala que, sei lá, acabou o quê? Em 26 capítulos? Pra mim deveria ter ido até 30, com certeza, porque tem coisa no final que tá muito corrido. Mas até esse início poderia ter sido esticado um pouquinho mais. E não Que plot do tráfico humano? Exatamente, Luncad. Logo no início, tipo, essa criança tinha sido sequestrada porque os feiticeiros estavam sendo sequestrados por causa de tráfico humano. Tipo, já que todo mundo sabe que magia... Tipo, esse plot foi abandonado. Tipo, esqueceram. Os caras nem lembram do plot principal do primeiro capítulo ali, pô. estaria junto existe, os feiticeiros estavam sendo sequestrados pra questão de tráfico humano. Só que isso é uma coisa que vai de lado depois. Não subestimem isso. É Talvez 3 capítulos a mais já seria mais agradável. Pra reta final, com certeza. Mas até, tipo, pra esse início, pra deixar ele mais smooth, esticar mais. Até 40? É, então, pro Yutiro, tipo, a ideia do Yutiro até 40 é... 40 talvez até muito. 35 tá bom, talvez. Só esticar um pouquinho mais esse início e o final. mais O meio, pra mim, não muda muita coisa, não. Eu vou falar daqui a pouquinho disso, mas tudo bem. difícil do que parece. Escrever com espaço limitado é um desafio enorme. Voltando à história, o vilão explica o que tá acontecendo. E basicamente, existem algumas interpretações interessantes sobre a situação, que eu não sei se foram intencionais do GG ou não. Vi inicialmente elas no vídeo do Bruno Bandeira e achei interessante trazer pra cá. A situação é a seguinte: os aliens percebem que os japoneses têm uma energia especial igual a deles, e estão entrando em contato com a Terra por causa disso. Esse primeiro capítulo não adiantaria de muita coisa se a série fosse mais longa. Ele teve que ser cheio assim pra vender o mangá. Isso é verdade, mas ainda assim, o início em si é meio... Não sei, o problema tá mais pro final mesmo. Você o início pode compreender os motivos que levaram aquelas decisões, mas você pode analisar aquilo de forma neutra, né? Falar, pô, eu entendo porque ele sacrificou isso, mas sacrificar isso gera esse problema. é realmente chato. Tudo bem. Isso. O vilão acredita que uma guerra começará Tem uma arquia de X-Men que tem um tipo de tráfico assim também, não a ver com poderes? Deve ter, eu não sei, mas deve ter mesmo. com os aliens. E nesse processo, o mundo verá como o Japão está fraco e como seus feiticeiros também não são tão bons assim hoje em dia. E quando todos descobrirem que a linhagem japonesa não é lá essas coisas, o negócio dele de vender crianças prometendo que elas têm muita energia Jujutsu vai por água abaixo. Agora vamos à interpretação que alguns fizeram, que é a seguinte: tudo isso seria um paralelo ou uma metáfora para a chegada de imigrantes no Japão. Olha só! Ok, calma, escuta tudo e depois você me diz o que você acha. Eu acho que você está completamente correto, porque o mangá é literalmente sobre isso, sim. E eu também vou dizer minha opinião sobre essa teoria e sobre o capítulo daqui a pouco. Os japoneses sempre tiveram uma relação complicada com estrangeiros, evitaram contato e se isolaram por muito tempo. E em 2 vezes a cultura ocidental entrou lá de forma agressiva. A primeira vez com os Narras leituras, sim. Estados Unidos e seus navios de guerra, mandando parar com essa parada de se isolar, e a outra no pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos ajudou o Japão a se reconstruir, seguindo alguns padrões e influências ocidentais. Então, estrangeiros e alienígenas estarem conectados Nada a ver, agora tem metáfora em quadrinho, papo burro. de alguma forma não é tão estranho assim. A interpretação segue. Negócio de simbolismo não existe em quadrinho, não, é tudo mentira, pô. Dizendo que quando os aliens, ou os ocidentais, entrarem no Japão, esses que vêm de fora teriam mais valor, ou mostrariam como a sociedade japonesa está fragmentada, resultando no colapso dela. A parte do valor pode se relacionar tanto ao mercado de trabalho individualmente e também à atuação de grandes empresas internacionais. E a parte da sociedade japonesa fragmentada se refere à divisão política e generacional que está acontecendo por lá, e no resto do mundo todo, na verdade. Seja no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Filipinas, Nepal e vários outros países do mundo, em diferentes níveis de... Eu cantei que tinha a mesma lógica que tava logo no começo. Eu lembro que eu demorei um tiquinhozinho só pra sacar, mas aí tem aquele arco. Nessa época o Nepal tava tendo uma rebelião também, né? Um arcozinho lá Tirando o governo tirânico que dominava o país. no meio que, tipo, é o Gegê virando pra... Ficou proibido no Brasil falar que ia nepalizar o Brasil, né? Você era preso se você falava isso, um negócio bizarro, sei lá. Preso ou investigado ou denunciado. Negócio sinistro, né? ali falando, é sobre imigração. E eu sou woke, basicamente. Maturidade, intensidade e momento. Os japoneses têm muita cultura de evitar passar vergonha, não só de uma pessoa pra ela mesma, mas também de evitar os outros passarem vergonha. Então seria meio que uma crítica de como todos agem como se tivesse tudo bem, mentindo pra eles mesmos e pra quem tá fora do Japão. Mas assim que uma potência militar ou econômica der um tranco A banda de Power Hype são triângulos, é irado. no Japão, veriam que é só um castelo de cartas. E aí, o que você achou da interpretação que tá rodando por aí?
Eu acho que é a correta. Tipo, eu acho que é literalmente essa a ideia. O Mas que eu falei? Eu não lembro se eu concordei com a interpretação ou não. Vamos descobrir agora. O que o eu do passado falou? Vamos ver se eu mitei ou burrei. é porque eu tenho o contexto resto da história, então sim. Eu meio que resumi e dei mais alguns contextos, mas o básico é isso. Eu, pessoalmente, acho que... Não sei. Não sei. Tá bom, anônimo de calcinha, entendo. Neutro. Às vezes leitores, mas o básico é isso. Eu, pessoalmente, Não sei. acho que... Não sei. Eu acho que não sei. Às vezes leitores Até esse momento do vídeo só tinha lançado um vídeo, um capítulo. Eu sei, eu tinha falado isso no início. projetam coisas demais sobre assuntos modernos e uma história que reflete um elemento constante da história da humanidade. Como eu mesmo falei, nada impede da inspiração, consciente ou inconsciente, que é um fator importante de se levar em consideração, ser a forma que o Japão foi aberto pelos Estados Unidos e seus navios lá no passado. Então, Não é nem isso que eles estão falando, na verdade. O que o Gege tá falando, não dá pra você tipo, como saber. É outra vibe, mas yeah. não, acho difícil bater o martelo. Os autores estão imersos em outros contextos muito diferentes É mais pela questão atual agora de imigrantes indo pro Japão e a divisão política que tá rolando por causa disso. Mas, yeah. É que as tensões disso atuais são reverberadas de vários momentos culturais diferentes, né? Que não é só um momento da história que acontece algum tipo de conflito. São vários pequenos conflitos, médios conflitos, grandes conflitos, que vão criando um imaginário popular sobre esse tipo de situação e a reação que as pessoas vão ter em relação a isso, né? Então, nossa, sempre os outros entrando aqui no nosso país para destruir tudo, né? E coisa do tipo. Aí, como eu falei, era um capítulo de Jujutsu. Não dá pra saber. Pode ser. Pode ser algo atual? Pode ser algo atual. Pode ser algo inspirado em algo antigo? Pode ser algo inspirado em algo antigo. E pode ser algo inspirado em algo antigo sem a intenção do autor, né? Porque ele tá imerso, igual eu falei no vídeo. Esse cara narrativo não sabe o que tá falando. Como existem essas ondas de influência de outros momentos que geram a cultura atual, que vão ser ecos de acontecimentos do passado, né? Então você está imerso numa cultura que nem você sabe por que você age do jeito que age, pensa do jeito que pensa. Mas que vem de uma sequência de acontecimentos enorme, né? Tanto porque os imigrantes tipo, não se adequaram, entre aspas, à cultura japonesa, quanto ao fato de que, tipo, manda esses refugiados de volta é a coisa mais paia possível que você poderia fazer. Mas, yeah. Nossos. É alguém que tá sendo agressivamente woke, exato. Por tudo isso, eu não culpo quem quer acreditar, mas acho que precisamos de ver vários outros capítulos para falarmos com mais confiança. Não foi português do primeiro povo aí trazer pro Japão? Eu acho que foi. Tanto que o Oda Nobunaga sabia falar português, pô. O capítulo com caralho, não sabia disso, mas quem transcreveu, né, a fonética japonesa foram os portugueses, né? Por isso que se você leu o alfabeto, você viu os kanás, os katakanás, os hiraganás, a fonética deles é a fonética portuguesa, né? Brasileira. Americano lê ha, bo, raw, a gente não, ha, ba, isso aqui. E fica certinho, porque foram os monges portugueses que transcreveram, né? Tanto é que chá no Japão é o-chá. O-chá. Pão é pan. E tem umas palavras assim, portuguesas misturadas ali, que é engraçado. Continua com uma cena bem legal da porta sendo jogada no vilão. E depois os protagonistas lutam entre si. A Yuka toma uma sova e fica chorando. Aí se levanta e eles continuam lutando contra o inimigo? Ok, eu entendi que ela Dá pra falar russo aí? Eu não sei. queria dar um soco nele pelos sentimentos passados. E usou isso de desculpa. Primeiro povo não, os primeiros europeus? É verdade. True. Isso é bem verdade. Eu tava pensando, tipo, primeiros povos, tipo, fora da Ásia em si. Porque, obviamente, a galera da Ásia já se encontrou diversas vezes antes dos europeus. Mas, tipo, primeira vez que um povo ocidental teria ido pra lá. Mas sim. Pra aceitar o argumento do Maru. E sim, foi uma cena com tom de comédia. O Maru mesmo abre a boca e tal. Mas, até que ponto valeu a pena? Quando pensamos num produto com páginas e capítulos bem limitados, a pergunta que vem à tona é: o que eu poderia fazer de melhor aqui? E essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. E que eu não gosto muito de responder também. Porque, tipo, eu não sou o Giga Futami. Sim, a gente como leitor, é muito fácil falar, tá ruim, melhora. Mas o quê? Né? Podia ser melhor. Sim, tudo poderia ser melhor. Então, o processo de análise não pode só falar, tá ruim, acabou. Nós temos que falar, vamos usar essa lente aqui. Essa lente usa essas bases. Com essas bases, o que a gente pode entender desse capítulo? E você faz um estudo em cima, né? Por isso que não pode desrespeitar a parada. Você tem que tratar com respeito, porque você não está na situação da publicação. Você não tem o limite de tempo, você não tem a pressão, você não tem o envolvimento. O trabalho da crítica e da análise é muito importante, né? Mas ele depende da criação, então você tem que respeitar o criador. Por isso que eu não xingo, em geral, roteirista e tal. Só de Shankar e aquele outro cara lá do Castlevania. Até na ideia de escrita, nossas escolas de escrita vêm de caminhos bem diferentes, né? Tipo, o que eu faria aqui é diferente do que ele faria lá, em geral.
E mesmo que ele encontre erros, eu provavelmente cometeria outros erros que ele não Sim. cometeria. E até na questão cultural, de tipo, o que ele tá fazendo e pro público que ele tá vendendo e tudo mais, é bem complicado. Eu não gosto de responder isso não, eu acho meio black. Tormenta os mangakas depois que eles finalizam o capítulo, e é o que faz eles continuarem evoluindo. É muito fácil acharmos problemas agora, e pode ter certeza, os autores acharam esses problemas antes de todos nós. Sim. Mas é importante também observar esses pontos, porque alguém que não curtiu... Daniel, se pudesse ter alguma qualidade artística de algum autor, qual autor seria e qual seria a qualidade artística? Ô Santum, você manda o vídeo pro cara, você fica perguntando coisa no meio do vídeo do cara, você manda o vídeo pra mim, você fica perguntando coisa pra mim, deixa o vídeo rolar, caralho. No momento atual, tipo, a qualidade artística fala em si de história, né? De escrita, tipo, qualidade artística não de desenho, mas sim pra escrita em si, pra prosa, que é onde eu me foco mais. No momento atual, eu gostaria de ter a capacidade de caracterização através da prosa que o John Fante tem. Porque a maneira como... O Daniel é mais tem mais contato com o livro do que eu, né? Minha história foi totalmente oposta, né? Eu não gostava de livro, comecei a jogar RPG, comecei a me interessar, comecei a ler livro, eu lia muito livro técnico por causa depois na faculdade, e aí graças a ler muito livro técnico de física, matemática, química, programação, eu comecei a ler livros técnicos de escrita, e aí eu comecei a ler os livros legais com a perspectiva dos livros técnicos de escrita, vendo como aquilo tá funcionando dentro da minha mente, né? As engrenagens e tal. o John Fante consegue narrar coisas, faz com que você entenda completamente o personagem e deixa a leitura muito fluida com um personagem extremamente complexo e que você ama e odeia simultaneamente. Acho muito legal. Vendo esse vídeo? Quem? John Fante. Aqui, peraí. E pra Aí desenho, fez pra o desenho, Daniel eu ficar daria 40 minutos em outro assunto que não tem nada a ver com o vídeo, pô. Quando... Ativou o TDAH do Daniel, porra. Ai, fudeu. Quando ativa o TDAH do Daniel, mano. Todd McFarlane, que é de Spawn, e eu gostaria de tudo dele, mas tudo bem. Bota em 2x o vídeo. Esse senhor aqui, esse homem, ele escreve livros de drama e é muito bem feito, e ele escreve em primeira pessoa. E ele que escreveu o livro que eu tinha escrito, que eu tinha lido recentemente, que é Pergunte ao Pó. Ótimo livro, entraria nos meus favoritos. Ele entra nos favoritos, tipo, fácil. Eu li recentemente e eu fiquei muito coisado com esse livro. Eu gostaria de fazer um top 5 livros favoritos em algum momento, mas ele entraria no meu top 10 no mínimo. O primeiro livro desse ano que eu dou 5 estrelas. Que eu daria 5 estrelas se eu tivesse um Goodreads, mas é. Muito bom. Eu quero ler os outros livros dele já, mas é. Pode perceber que aquele foi um ponto que atrapalhou ele a gostar da história. Já sabe o que perguntaram ao pó? Eu tenho uma teoriazinha, mas é uma coisa que envolve o final, também é complicado. Porque eu sei o que é o pó que eles mencionam no final, na verdade. Já quem curtiu, bem, tamo curtindo. Eu, pessoalmente, não achei Uma interpretação não ironicamente, eu vou dar sem nenhum contexto, uma interpretação não ironicamente é perguntar ao pó se ele gostou do livro. É isso. Quadrinhos. Quadrinhos, I guess. Vai brigar o quê? Brigar pros 40 contos, Jesus Cristo. Quadrinhos, I guess. que tinha construção suficiente pra Você sabe o que o pó perguntou pra eles? O pó tem que responder, não perguntar. essa cena fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, ela ajuda a construir mais o caráter da Yuka. Então, talvez eu fique neutro nesse sentido. Continuando, a pancadaria come é bem bacana, temos uns poderes legais e essa parte me agradou bem. Só que depois dela temos o passado do Tsurugi, e isso foi algo que eu realmente não entendi. Apresentar os dois personagens nesse Qual o limite do valor pra mandar o Pix? O quanto você quiser. Quanto mais, melhor. capítulo, junto de todos os outros elementos que já comentamos antes, fez com que tudo ficasse muito O pó pode o que ele quiser, tá legal? Nada de papel de gênero aqui. acelerado. As cenas acabam não tendo tempo de respirar e construir uma tensão maior, e qualquer tipo de mistério ou É o limite do valor do seu banco. Esse é o valor máximo do Pix. Como que eles conseguem ver um vídeo assim, pelo amor de Deus? Eu pauso o vídeo em 5 segundos de vídeo, pauso, mas aí eu falo durante 30 minutos, aí eu despauso o vídeo e a gente vê o vídeo. Daniel pausa o vídeo, eu também, que de vez em quando eu faço isso também. Eu falo uma frase, mas eu respondo a frase. O cara falou no vídeo. Daniel pausa o vídeo de 10 em 10 segundos, 3 em 3 segundos. Pra ficar no TDAH, cara, eu não aguento. Mano, a live do Daniel é tipo... Você está entorpecido, você vê a live da Daniel, você fica tipo, pode crer, cara, pode crer. tensão da relação dele, Você se prepara semana que vem que vai ver. Eu não sei o que eu vou. Quanto que vai ter live semana que vem, devido à questão da minha mãe. Mas e aí? Deve ter algum dia. Não, semana que vem já vai ter, sim. Semana que vem já vai ter live, já vai estar melhor. Ele fica lendo comentário do chat, pô. Meu chat só tem filha da puta no chat e as 3 moças muito educadas. Mas o resto é só filha da puta. Não fico lendo chat, não, eu, hein. Esse povo aí, pô, fica me enchendo o saco o dia inteiro. Tá maluco? Sai daqui, mano. Vai embora, chat, vai embora. era fora instantaneamente. Não É que eu esqueci que é terça, já tanta coisa já aconteceu essa semana. precisava manter em segredo pra sempre. Era só apresentar no capítulo 2. Isso é uma das coisas mais recomendadas, inclusive, dedicar capítulos para apresentar os personagens. Isso é verdade. Colocar o Tsurugi aí no capítulo 1 também é muita coisa. É um pouco demais. Claro, não é uma regra definitiva, mas é uma boa prática por um motivo. Aqui meio que entregou o ouro todo de uma vez, ou pelo menos Amanhã vai ter o The React legal pra precisar farmar corte. Preciso farmar corte, porque eu não sei quando eu vou ter live de novo. Então tem que ter mais vídeo curto. Mas só vídeo curto, essas lives todas que eu tô fazendo.
boa parte dele, além de ocupar 4 páginas e meia que poderiam ter sido... Chat ficou triste? Tô brincando, chat. Eu amo vocês. Hoje é meu aniversário, eu tô de boa. Tô fazendo... Eu sou tsundere. Quando eu xingo assim é porque eu tenho carinho. Dadas pra trabalhar bem outro. Eu vou mandar 1 milhão de pesos chilenos? Como que dá isso? Ah, tá ótimo, na verdade. Eu fico feliz. Eu curto, eu vibe. Vou tá vibando. O Danael deixa o WhatsApp aberto na aba dele, mano. Aqui tá corajoso. Mano. Eu sempre tô no anônimo nas lives. Sempre. Na verdade. Eu fico feliz. Eu curto, eu vibe. Vou tá vibando. Outros elementos apresentados nesse mesmo capítulo. É como falei, as dicas Porque eu mandei ter 2 minutos, qualquer coisa eu vejo depois, mas é porque eu preciso de corte pro canal de corte. Preciso dando foco nisso. que esse capítulo dão é que a história... 2 minutos não dá. Daniel, você vai ter mais corte no seu canal de corte se você parar de pausar o vídeo a cada 2 minutos pra responder alguma questão totalmente aleatória do chat, que em nada tem a ver com o vídeo. Aí você vai fazer com que o seu react de 36 minutos vire 26 minutos. Aí você faz isso em 3 vídeos, você tem 30 minutos extras pra ter um outro react grande. Ou 2 pequenos. E assim você bota mais vídeo no YouTube. Pense, Danael, pense! Pra canal de corte, mas é. Que querem contar, vai ter tanta coisa que terão que espremer tudo aqui. Talvez nos próximos capítulos fique mais leve e tenhamos pancadaria pra todo lado como foco. Ou talvez continue muito rápido, só acompanhando Não, eu leria uma obra que não tenho que ler nela pra não ter fala nenhuma, sim, porque tem coisa nela. pra saber mesmo. Aí poderemos analisar melhor por que necessitou desse tipo de coisa. E se valeu a pena ou não pra maioria das pessoas. Pra mim, sinceramente, não foi um incômodo absurdo. Eu só fiquei, tá. Mas pra outros pode ter sido a gota d'água. Já quem gostou provavelmente curtiu ver os personagens antigos, talvez tenham sentido mais do drama do personagem se conectando com ele de alguma forma, assim como eu me conectei com o drama da Yuka. Tivemos uma parte legal do diálogo da mãe dizendo: isso foi uma decisão do clã Gojo, o que você quer é irrelevante. Tema! Então sim, tem coisas pra gostar, tem algumas técnicas Eu não gostei, mas continuei gostei depois. Tipo isso, eu vou falar depois. de empatia, e ninguém tá certo ou errado por gostar ou desgostar. Depende do que cada um valoriza numa história. Yes! E é por isso que existem técnicas diferentes, pra fazer histórias diferentes pra gostos diferentes. Enfim, Yes! o vilão acorda pra usar seu poder e o Maru abre seu olho alien pra proteger todos, meio que anulando o poder do cara. Ele abriu o ouro do cu. E no processo acaba revelando sua identidade. E o capítulo acaba. Ok, agora o que eu achei do capítulo? Porra, Pra é. mim foi neutro. Foi neutro, sim. É o sólido 5 de 10. Eu entendo quem gostou e quem não gostou. Fiquei dividido em certas partes, mas não foi uma leitura ruim. Bem, É, tipo isso mesmo. pelo menos E fica nisso até tipo capítulo 4 ou 5. Eu acho que o primeiro capítulo que eu achei bom mesmo foi quando a Yuka. Spoilers, mas vai ter spoiler aqui geral spoiler de módulo. Eu já aceitei que eu vou me fuder. de mod e tudo mais. Quando a Yuka revela que ela tem câncer. Aquele foi o primeiro capítulo que eu fiquei tipo, porra, isso é bom. No quesito de leitura mesmo, no que tá lá nas páginas. Mas se formos Os outros foi até divertidinho, teve desenvolvimento de personagens bem legalzinho. O Maru é um personagem muito gostável desde o início e tudo mais, mas só começou a ficar legal nesse capítulo da Yuka. E aí depois o capítulo do flashback do Maru do Cross ficou bem legal. A partir dali ficou bom. falar de ideias... Desculpa, eu odiei o Gege meter aliens dentro da história. Então, eu entendo, tipo, a ideia em si não é muito legal, mas quando você nota que sim, é literalmente pra questão de ser uma alegoria a imigrantes, e quando eles são mais bem estabelecidos dentro do universo com o passar do tempo, fica legal. Eu acho que foi muito mais bem implementado aqui do que, por exemplo, Naruto, tá ligado? Eu acho Eu não duvido que possa ter esse elemento simbólico ou temático interessante. Ai, não, pô. Fazer essa mesma metáfora com as maldições, sei lá. Estrangeiros são maldições. É que não dá, porque eles querem, aliens não vão embora, sejam nossos amigos. Metia os estrangeiros mesmo, metia feiticeiro estrangeiro chegando, todo mundo queria ver os feiticeiros de outros lugares do mundo. Mas só tem no Japão, porque o japonês tem a energia da raiva, da depressão, sei lá. Porra, os feiticeiros africanos invadindo o Japão. Caralho, ia ser muito tenso. Nossa senhora. Aí ia ser literal demais, né? Ia ser literal demais. Literal demais, literal demais. Mete os aliens, tá de boa. que seria bem diferente de Naruto. Mas eu achei mais bem implementado aqui e mais interessante em geral, porque se tornou o tema da história mesmo, e lidar com essa outra civilização é o ponto em geral. Pra mim, Jujutsu era algo muito mais relacionado esteticamente ao passado, ao místico, e não a aliens. Mas acho que essa é a vibe também, de tipo, deixar de olhar pro passado e olhar pro futuro. Tanto que esse é o Não ponto- quero, mano, não quero. Já tô com 32 anos de idade, não quero olhar para o futuro, não. É só. A partir daqui é só envelhecimento. ponto no final. Na verdade, o ponto da história original é, tipo, parar de se prender tanto a esses costumes antigos das tradições Jujutsu e ir pra coisas novas. Alguns personagens que vêm na segunda metade de Jujutsu, eles estão ali pra meio que
exemplificar isso. Alguém como Hakari, por exemplo. Alguém como a Kirara e tudo mais. É tudo pra olhar pro futuro e não abandonar o passado, não Sou old school. Isso aí. Cadê a Era Heian? Quero o spin-off da Era Heian até hoje. Não mostrou porra nenhuma, tudo falácia do Sukuna. abandonar suas tradições, saber que elas são importantes, mas que o mundo vai pra frente sempre. Então tudo bem. E o pior é que eles falaram que não é todo humano que tem poder não, é apenas o povo japonês. Eu não me lembro exatamente no mangá original se isso é dito ou não. É dito, sim, é assim mesmo. Ou se era algo tipo, o ambiente do Japão é propenso a isso, É literalmente isso, mas sim, tem poucas pessoas de fora do Japão que são feiticeiros. devido a várias questões. De qualquer forma, ser só de um povo eu achei bem tosco, mas é uma forma de evitar expandir a trama pro resto do mundo e fechar uns... Não, mas tem uma explicaçãozinha lá, só porque o Naruto não leva muito não, mas é explicar. Eu acho que é mais pra evitar, vai ter que fazer feiticeiro nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, vai ser só no Japão. Eu acho que foi pra dar aquela miguezada. Bota explicaçãozinha aí, tem sentido no world building, mas tá ali o cheirinho de senão vai dar merda igual Boku no Hero, né? Que eu ignorei todo o planeta, a história toda, aparece a Stars and Stripes do nada, os heróis do resto do mundo são piores do que o top 10 do Japão, e o top 10 do Japão já são piores do que uma turma de estudantes, né? Os top 10 do Japão são os inúteis do caralho, então é melhor a gente aprender com o erro dos outros em vez de errar também, né? Então não tem feiticeiro no resto do mundo. Direitinho. Já que eu ia ajudo marcando no Discord um meme. Ah, parem de me marcarem meme. Ah lá, o Santos não para de encher o saco da Anael, deixa o cara ver o vídeo, mano. Tu tá atrasando 2 vídeos, o vídeo dele e o meu vídeo. Corre, Tá doido, mano. E foi você que mandou esse vídeo também pra mim, eu acho, não sei. Caralho, deixa eu ver. Eu não posso ver. Eu também não consigo ver. No meu celular dá pra ver, mas no meu PC não dá pra ver. Vai tomar no cu, Lei Felca do caralho. Não vai estar tendo meme. Não vai estar tendo meme, desculpa, não vai estar tendo meme. Não é apenas o povo japonês, mas realmente o povo que não é japonês vira coisa. Sim, exato. Buracos. Assim, a pergunta de Leifelka Games. o que estava acontecendo nos Estados Unidos, Europa ou no Brasil, ganha resposta, que é nada. Só que aí, ao invés de expandir pro resto do planeta, falando que o incidente no Japão acabou revelando os espíritos pro resto do mundo, O que fez, sim. fazendo com que as maldições se espalhassem por causa do sentimento negativo das pessoas, e que por consequência dê origem a novos feiticeiros, o autor vai meter logo aliens? É porque, tipo, não ironicamente isso é melhor do que fazer com que fosse pro resto do mundo, justamente porque iria um pouquinho contra a... Feiticeiros africanos invadindo o Japão. Eu entendi, Daniel. Depois, sabendo o que acontece no futuro da história, os aliens foram a metáfora necessária pra o que estava não dar merda. Mas eu não gostei de aliens, é coisa... Igual eu falei, eu não tô falando nada de narrativa, eu tô falando de elementos pessoais mesmo. acontecendo em Jujutsu Kaisen, mas eu imagino que o Naruto só não se lembre muito dessa questão de lore. Mas o que tá explicado, né? Deixa eu ver. Não, ninguém explicou porque ninguém gostou dos aliens. Tá. Acho que sequência. Não, tá, ninguém falou. Mas tem motivos dentro da história. Pera, como é que é? Você faz sentido, o próprio Miguel, xamã africano, e tinha uma tribo de xamãs também. Não, mas é. Mas é raro. A ideia é que era raro, por causa das barreiras de Tengen, pô. Mas acabou as barreiras, deu tudo errado, revelou tudo, mano. Aí, cadê? Por que não pode surgir outra fonte em outro lugar? Ah, tem o lore, desculpinha esfarrapada pra não ter que fazer world building. Daniel, você sabe, você também é rato de world building. Tu sabe exatamente o que o GG pensou pra fazer esse world building específico. Enfim. Pra mim não desceu, mas é algo pessoal, por isso deixei no fim do vídeo, pra vocês verem Era isso, eu vou fazer a história sendo anos no futuro com humanos migrando pro Japão. Sim. a diferença do que eu achei analisando o capítulo e o que eu achei da proposta em si, que são duas coisas diferentes. Nesse caso, o Nash teve memória, dito que surgem menos maldições para o Japão, tanto que as barreiras de Tengen condensam isso ainda mais. Sim, exato. Foda-se, o que impede do autor mudar isso na próxima história? Nada impede. Só que eu entendo que, de fato, pra metáfora que ele queria fazer, aliens se encaixaram muito bem e dava menos dor de cabeça. Só que eu, esteticamente, não gosto da parada. É isso. Mas igual eu falei, isso aí é coisa minha. Isso não significa que a história seja ruim, nem boa, nem nada. É só, igual eu falei, é ponto específico do Alien. Eu não gosto muito de meter Alien em Jujutsu Kaisen. Talvez metaforicamente, simbolicamente, na mensagem, combine, ótimo. E talvez se eu ler, eu consiga pensar igual o Daniel. Falar, pô, verdade. Dessa perspectiva aqui, foi algo que deixou a história interessante. Acabei não ficando tão negativamente impactado e tal. Mas até lá vou falar mal. Diferentes. Outra coisa engraçada também é que meio que vimos quem realmente era o verdadeiro protagonista da história o tempo todo, né? O Yuta.
Envelheceu feito leite. Além dele ter sido o protagonista de Jujutsu Zero, o Itadori só apareceu de costas aqui. Com a Envelheceu feito leite. história seguindo os descendentes Agora eu mandei o vídeo do YouTube. Para de mandar coisa, tá? Ok, para. do Yuta. Não ligo pra essas briguinhas de fandom, mas é bem curioso ver como o autor parece ter um carinho especial pelo personagem do Yuta, enquanto o Itadori, ele deu alt tab, safado. Apesar de ter tido alguns momentos legais de desenvolvimento em Shibuya, rapidinho ali no jogo da Bate, então um momento bem bacana contra o Sukuna, na expansão de domínio incompleta, misteriosa dele, em geral o personagem não teve tanto espaço para desenvolver essas questões. Launch. Fora Depois ele aparece pra farmar aura, que ele tá muito pica, ele não envelheceu, caralho. Mas é muito engraçado como, igual eu falei, eu não ligo pra briga de fandom, mas existe essa briga, né? O Yuta versus o Itadori como protagonistas. E o Yuta, ele tem um grupo muito grande de pessoas que falam que o Yuta é muito melhor do que o Itadori como protagonista da história. Que deveria ter sido ele, etc e tal. E aí é engraçado que quando saiu o Jujutsu Kaisen módulo, as pessoas falaram muito mal do Itadori. Falaram, caraca, olha esse merda, nem apareceu direito, segue o Yuta, e sei que, e parará, parará, parará. Aí eu comentei que, tipo, cara, é engraçado de fato, né? Como que a história trata o protagonismo do Itadori, né? Eu não tenho apego nem o Itadori nem o Yuta pra ficar brigando por causa disso. Mas achei de fato engraçado como que a história escolheu esconder o Itadori pra trazer uma surpresa depois. Depois de um final que já teve uma surpresa que não foi explicada, né? Que é a expansão de domínio e tal. Então parece que o Itadori, até esse ponto, né? Eu não sei o que acontece depois no módulo. Mas ele nunca conseguiu ir até a última marcha, vamos dizer assim, né? Ele foi acelerando, 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 mas não... E aí, onde é que era a linha de chegada, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de completude do personagem dentro da expectativa que os fãs até tinham. Não tô falando necessariamente de escrita, mas da expectativa, né? A conclusão dele. E é a mesma coisa que aconteceu com o Bleach, né? A gente não sabe qual que é a bancada verdadeira do Ichigo até hoje. Então a mesma coisa, ele teve a construção, pai, no final não dá nada, né? Não tem como, o Gege é muito fã do Kubo. Até o final rushado ele fez igual. Parte do nosso conhecimento sobre ele mesmo. Não sabemos sobre seus pais, sobre como era sua vida antes, sobre seus avós, a relação deles com as coisas estranhas. Mesmo Até eles não sabem do Yuta, mas tudo bem. que eles ficassem apenas desconfiando, não foi desenvolvido nenhum relacionamento amoroso real dele durante a história, o Eu não preciso. que eu pessoalmente não ligo muito, mas Exato. até no capítulo final ele meio que fica jogado, sabe? No capítulo final mesmo, o extra. A gente descobre o que ele faz no final do mangá, o que o Itadori tá fazendo agora pelo mangá. Sim, é bem explicadinho no final inteiro sobre isso. E aqui A gente sabe muito da mãe dele, isso é verdade. eu não tô nem falando de execução narrativa, não. Tô falando que o lore Yuta é melhor que Itadori? Não. do personagem é bem menor do que do Yuta, por exemplo. Não acho. Realmente não acho, não. Tudo bem. E não vou nem comparar com o Gojo, porque, né? O Gojo é obviamente quem tem mais atenção no mangá inteiro, isso é verdade. Mas aí é coisa da ideia que o Gege teve. Mas pra fechar em uma nota A mãe do Itadori dá muito pros objetivos dela, não mesmo. positiva, eu gostei muito do design da Yuko. Além de parecer uma personagem dos anos 90 2000, o brinco de anel dela é um bom detalhe pra representar o objeto que é querido a ela e a sua vontade de o recuperar. Então, um ponto pro character design. É isso, dá like, se inscreve no canal pra ver mais análises narrativas e não esquece de falar o que você achou do capítulo aqui embaixo. E esse Bom vídeo. Bom vídeo. É uma tipo, opinião válida justamente pro início. Que o é início uma discussão, né, do início do mangá. Não tinha muito o que falar, né? Hoje em dia é muito fácil pegar isso e ver, mas dá pra ver que algumas coisas, né, o primeiro capítulo continua meio bagunçado, né? Mesmo com o resto, o primeiro capítulo é meio complicado. E no final rushou do mesmo jeito. Foda. é meio... Ele é complicado. O início de Jujutsu Kaisen Module é complicado. Então, envelheceu meio mal? Envelheceu meio mal. Mas justamente o caso, tipo, pra época que ele tá falando faz completo sentido. A única coisa que pode falar que envelheceu mal é que eu falei do Itadori ali no final, mas eu tava falando sobre a percepção do público, né? Igual eu falei, no próprio vídeo eu falo, eu não ligo pra essa briga de fandom, mas eu acho que o Yuta acabou tendo... A forma que a história apresenta o Yuta durante a própria história, né? Glorifica muito o Yuta, enquanto o Itadori é deixado meio que nas sombras, mas ele não é deixado nas sombras como o personagem foda nas sombras. Quando o Yuta tá nas sombras, ele é tratado como um personagem foda que tá nas sombras, né? Mas o Itadori, ele é meio que deixado nas sombras e muitas pessoas esquecem dele. E eu fiquei bem curioso com isso, caraca, como que a história resolveu trabalhar o Itadori dessa forma? Mas depois vai ter uma recompensa, aparentemente. É suficiente? Não sei. Mas é um dos mangás que eu vi de mais discussão sobre quem que é o verdadeiro protagonista da história. É o Gojo? É o Yuta? Ou é o Itadori? E isso, em geral, gera uma faísca, né, na comunidade. Nasce outra coisa, errou outra, no último vídeo. Sim, início do Jujutsu Kaisen Módulo, tudo bem, faz sentido, válido. Válido vibes. Válido. Dando minha rápida opinião aqui sobre o Jujutsu Kaisen Módulo, pra quem não acompanhou com a gente a leitura, que a gente leu o mangá inteiro em live, eu achei o início fraco, o início é meio meh,
tem seus desenvolvimentos legais. O Maru é um personagem muito gostável desde o início. Beleza. As historinhas que eles estão tendo meio episódicas no início, até, ok, tá bom. Eu gosto do cara que, tipo, se veste de peixe, sei lá. Aquilo é engraçadinho, aquilo é legal. Era um peixe? Não lembro. Mas aquilo é legalzinho, beleza e tal, tudo bem. Aí tem um capítulo que a Yuka revela que ela tem câncer. O que deixou, tipo, opa, deu um peso interessante. Exército Tubarão, obrigado. Aí foi tipo, opa, isso deu um peso diferente pra história. Toda uma coisa nova, uma coisa que eu não esperava, legal. Maneiro, muito legal, muito interessante, beleza. E aí, a gente tem o flashback lá no planeta do Mario do Cross. E aquele flashback é ótimo. Aquele flashback finalmente deixa em evidência, muito aberta e muito direta, quais são os temas dessa história, o que é bem legal. E traz um trabalho de personagem muito maneiro pro Mario, pro Cross e pro Dabura. E você fica tipo, porra, que legal. E a partir daí, muito bom, tá? A partir dali, ficou muito foda. Não ironicamente, Jujutsu Kaisen Módulo ficou muito bom mesmo. Eu fiquei, porra, isso tá muito maneiro. Tipo, toda a treta que vai seguindo a partir dali, muito interessante, muito legal. Dava pra ver que o Gege queria muito fazer essa história alegórica e tá tudo certo, muito maneiro. O Yuji, às vezes, que aparece muito foda, muito pica, porra, muito legal, muito interessante. E aí a reta final é uma ideia... Eu li um capítulo solto, né, como eu falei, do podcast que eu fui, aí eu tinha que ler a edição toda da Jump, e eu achei o capítulo legal, eu gostei. Eu fiquei, caraca, pô, bacana isso aqui. Muito maneira, é um plano interessante, ela é muito corrida. Porque 3 capítulos pra chegar na reta final desde que eles têm a ideia do plano, tinha que dar uma esticada nesse final. Então, foi essencialmente o que eu acho de Jujutsu Kaisen. O início é meio meh, o meio é inacreditavelmente legal, o final é meh, não porque a ideia é ruim, mas porque é muito corrido. Porque é muito, tipo, direto ao ponto que ele queria fazer, quase como se ele, tipo, não tivesse feito o ritmo certinho pro tamanho de história que ele queria fazer. Então essa é a minha opinião do módulo. Muito legal, mas acaba meio meh. Mas no geral é um saldo positivo, tá? É um saldo positivo. Então, yeah. O Bel que mandou coisa, deixa eu salvar aqui. Mas... Bom vídeo da Anael TDHs. Bom vídeo. Não vou nem ver os comentários, vai ter os fãs de Jujutsu Kaisen que vê o Danael e fica me xingando. Obrigado, Daniel, não vou ver os comentários não, vou evitar a dor de cabeça.